Olá, internautas do portal RC24H, estamos de volta com 15 minutos na RC. Dessa vez a gente vai aqui entrevistar o deputado estadual Jânio Mendes. O escritório dele fica exatamente nesse endereço na Rua Índia. Conversar com ele sobre o polêmico pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo Pezão. Jânio, como deputado estadual e ex-vice-líder do governo na Alerj, vem enfrentando muita pressão. A gente quer saber dele tudo que de fato ele pensa sobre esse pacote de medidas, o que ele votou ou não votou, se é que houve votação, e entre outras coisas também, vamos perguntar para ele um pouquinho sobre as CPIs. Olha, é muito assunto. 15 minutos na RC com Jânio Mendes no olho do furacão. Roda aí. Estamos aqui direto do escritório do deputado estadual Jânio Mendes, aqui na Rua Índia, em Cabo Frio. Vamos bater um papo com ele. Jânio, que agora está envolvido no olho do furacão desse pacote de ajuste fiscal proposto pelo governador Luiz Fernando Pezão. Jânio, que já foi vice-líder do governo, abriu mão inclusive do cargo, e agora a gente quer bater um papo com você, Jânio. Muita pressão? Renata, é um momento importante que o Estado do Rio de Janeiro está vivendo, é um momento de crise, um momento de mobilização dos servidores em defesa da manutenção de direitos adquiridos ao longo do tempo, e a pressão faz parte do processo político, né? Como é que você está lidando com essa pressão? Por exemplo, você já abriu mão de ser vice-líder do governo, isso foi uma forma de você lidar com a pressão? Olha, Renata, sim, a gente, quando o governo encaminhou o pacote, eu tenho dito sempre o seguinte: até aqui a gente vinha lutando para avançar nas conquistas para os servidores, né? O governo mandava uma mensagem, né, o sindicato se mobilizava, pedia um percentual de reajuste, a gente negociava com o governo. Eu fui durante muito tempo o porta-voz do CEP na mediação, na mesa de negociação com o governo, e aí a gente esticava a corda de um lado, do outro, e chegava a um denominador comum. E assim a gente veio avançando. Pela primeira vez, o governo manda uma mensagem retirando direitos do trabalhador. E aí a gente colocou: olha, tem limite, minha contribuição tem limite. Quando é para avançar nas conquistas, nós estamos aqui. Agora, para suprimir direito do trabalhador, não conta com a gente, não conta com o PDT, não conta com o meu apoio. Assim, a gente entregou a vice-liderança ao governo para poder discutir as matérias, discutir o pacote na ótica do direito do trabalhador. E como é que foi recebido o seu gesto pelo governo? Com muita responsabilidade, com muito respeito, porque eu sempre fui muito transparente com o governo. Eu ajudei muito o governo nesse período, né? E nunca impus, nunca cobrei nada ao governo em troca. Então, de modo que, com a mesma tranquilidade e naturalidade que fui convidado e aceitei assumir o cargo, entreguei sem dever nada ao governo e sem o governo me dever nada. Como é que o PDT vem se organizando em face desse pacote de ajuste? O que vocês estão discutindo? A gente tem percebido, você posta frequentemente nas redes sociais, reuniões com os deputados. O que vocês vêm discutindo nessas reuniões, por exemplo? Nós temos uma bancada hoje de 7 parlamentares e temos discutido cada mensagem, oferecido todas as emendas conjuntas da bancada, para que a gente primeiro construa um consenso dentro da bancada. Aquilo que não é possível, as emendas saem individuais, mas raramente nós temos apresentado emendas individuais. Em regra, nós temos apresentado emendas de bancada e tomado decisão quanto a alguns projetos especificamente. A bancada do PDT foi a primeira a se posicionar contrariamente ao compulsório de 16% e 30% no salário do trabalhador, o que levou à devolução da mensagem sem discussão. Temos defendido nesse período algumas mensagens que precisam ser analisadas para que, aprimoradas, produzam efeitos positivos à economia do Estado, sempre com essa independência e com esse respeito, né? Quando a gente considera aquilo que é inegociável, por exemplo, a discussão do compulsório, a discussão do triênio do trabalhador, são questões indiscutíveis, né? A extinção de algumas fundações que
que ajudam a economia do Estado porque captam recursos. É indiscutível. Então, as demais matérias a gente busca aprimorar. E aí a bancada tem exercido um papel fundamental com sua unidade e a discussão permanente. Essa semana você foi apontado pelos sindicalistas, tanto da parte bombeiros, professores e também policiais militares, como tendo votado contra o trabalhador, e você depois entrou em contato conosco, aliás, eu entrei em contato com você para saber da sua versão dos fatos. Queria que você explicasse isso para a gente. Você votou contra o servidor? O que aconteceu de verdade? Olha, Renata, ainda ontem nós tivemos uma outra reunião, eu tive uma outra reunião com o MUSP, onde o MUSP, através da Marta, que é uma das coordenadoras do CEP... Só lembrando que MUSP é o Movimento Unificado de Servidores Públicos, não é isso, Jânio? MUSP é o Movimento Unificado de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, que é que está na coordenação desse movimento. Nós tivemos uma reunião ontem, onde a Marta me pediu que, mesmo deixando o cargo de vice-líder, eu participe de uma reunião na terça-feira, ajudando na mediação para que a gente possa estar construindo alternativas a esse momento que o Estado do Rio de Janeiro se encontra. Então, eu durante todo o período nunca me furtei a esse papel, né? E o CEP hoje destaca que a gente foi um dos deputados que mais contribuiu para a construção desse entendimento na mesa de negociação. Eu votei favorável ao servidor. O servidor, existem 3 questões pontuadas nesse projeto. Uma é muito ruim para o servidor, e aí eu coloquei de forma muito clara, eu sou contra. A majoração da alíquota do servidor de 11% para 14%, a alíquota previdenciária. Porque isso tira dinheiro do trabalhador num período em que o trabalhador não vai ter reajuste salarial. O segundo ponto, que aí é um ponto importante, que está nessa mensagem, que tem que ser analisado e discutido, é o que destina um percentual da receita do Duda para o Rio Previdência. O Rio Previdência precisa de recurso para poder pagar o aposentado e pensionista. O recurso que estava vinculado ao Rio Previdência é o recurso dos royalties do petróleo. Isso desde 1999. 95% dos recursos dos royalties vão para o Rio Previdência e 5% para o FECAM, Fundo Estadual de Conservação Ambiental. Com a queda dos royalties, o Rio Previdência ficou sem a sua principal fonte financiadora. Nós precisamos ter alternativas para o Rio Previdência. Uma delas é a receita do Duda, que a gente pretende aumentar de 7,5% para 10%. Isso não é aumento do Duda, como alguns têm dito. Não. Se você paga R$100 do Duda, você vai continuar pagando R$100 do Duda. Esses R$100 que você paga do Duda ia para um caixa único do Estado. O que a gente está propondo é que desses R$100, R$90 vai para o caixa único e R$10 vai para o Rio Previdência. Você continua pagando R$10. Isso a gente chama de criação de fonte de financiamento para o Rio Previdência. Um outro ponto importante que esse projeto traz é que os poderes legislativo, judiciário e os órgãos Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública passem a pagar a parte patronal da previdência de seus servidores. Isso vai significar mais dinheiro no Rio Previdência. Porque o que acontece hoje é que o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública descontam no contra-cheque do servidor a parte previdenciária, mas não recolhem para o Estado do seu orçamento a previdência do servidor. O repasse, então, é integral. O repasse é feito pelo Estado, pelo Caixa Único. E o recurso desses órgãos vão para um fundo que acaba financiando festas, acaba financiando gratificações, né? As mordomias que se criticam dos poderes. Então o que a gente está propondo, o que o governo propõe, e que nós somos favoráveis, e que os sindicatos são favoráveis, mas infelizmente não dizem isso, é que cada ente, cada órgão assuma a previdência de seus servidores. Então,
Essas três questões estão nesse projeto. Por essa razão, a gente votou pela admissibilidade do projeto. O projeto recebeu emendas. Nós, da bancada do PDT, colocamos emenda especificamente suprimindo o artigo que majora a alíquota previdenciária do servidor, mantendo em 11%, e vamos aprovar mais recursos do Duda para o Rio Previdência e que cada órgão assuma a previdência de seus servidores. O Legislativo tem que cortar na carne, o Judiciário também, o Ministério Público também. Não pode só o servidor pagar essa conta. E nós temos que mexer na mordomia de todos os poderes. A Assembleia Legislativa ontem, por exemplo, anunciou o corte de gasolina, o corte de selo, a não renovação da frota, né? Com esse dinheiro, vai pagar a previdência dos seus servidores. É preciso que o Ministério Público faça a mesma coisa, que o Tribunal de Justiça faça a mesma coisa, a Defensoria e o Tribunal de Contas. É preciso que os sindicatos defendam, que os poderes façam isso. Aí a gente vai começar a ajudar o Rio de Janeiro a sair desse buraco que se encontra. Essa semana... Foi isso que eu votei, Renata. Acho que ficou bem claro para quem está acompanhando. Essa semana, sua colega de Alerj, Zeidan, confidenciou, entrou em contato com a gente e disse que lamentou o fato de você não ter assinado 2 CPIs propostas por ela, CPI do metrô e das obras de reforma do Maracanã. Só assinou a do Freixo, que foi a de isenção fiscal. O que aconteceu? Por que você não assinou? Olha, a CPI que a Zeidan propôs sobre a questão da reforma do Maracanã, ela é objeto hoje da Lava Jato. Você tem uma investigação feita por um fórum, por um colégio, muito mais apropriado. O Cabral já está preso por conta dessa investigação, né? O Cavendish já foi preso por conta dessa investigação. Qualquer outra iniciativa vai atrapalhar a investigação do Moro, a investigação da Polícia Federal, a investigação da Lava Jato. Todos os processos administrativos referentes às reformas do Maracanã estão em poderes do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da equipe da Lava Jato. Hoje, todo o Brasil concorda. É a melhor investigação. Eu sou contra qualquer iniciativa que atrapalhe as investigações da Lava Jato. A Lava Jato tem que apurar, tem que ir a fundo. Quem deve alguma coisa tem que ser punido e quem não deve tem que ser absolvido. Isso no fórum onde hoje está tocando a investigação. É preciso que se diga que essas investigações estão dessa maneira, porque a obra do Maracanã, entre outras coisas, envolve recursos federais, porque foi fruto de uma parceria do governo Lula com o governo Sérgio Cabral, dentro do projeto, da Olimpíada, da Copa do Mundo. Então, foi nessa direção que eu conversei com a deputada Zeidan, que eu acho que essas investigações estão muito bem entregues à equipe da Lava Jato, melhor do que, aqui sendo muito modesto, eu não tenho condição de fazer uma investigação enquanto deputado, como tem hoje a equipe da Polícia Federal, a equipe do Sérgio Moro, do procurador Galagnon, que tem aí uma equipe técnica muito eficaz e que está trazendo resultados positivos para o Brasil nesse momento. Toda a sociedade brasileira aplaude a Lava Jato. É lá que está sendo feita a investigação do Maracanã. Para finalizar, estamos acabando o nosso tempo aqui, mas tem uma pergunta, você falou bastante nele, ex-governador Sérgio Cabral, preso. Cada dia se sabe mais detalhes escabrosos de como funcionava o esquema no governo do Estado. E você, durante muito tempo, foi parceiro e defensor do Sérgio Cabral. Como é que fica o Jânio? Qual a sua relação com isso tudo? Jânio gostaria que nada disso tivesse acontecido, porque não posso negar que nunca tive uma história de amizade pessoal com o governador Sérgio Cabral, mas tenho um profundo respeito pela maneira como ele sempre me tratou. Eu cheguei na Assembleia Legislativa como deputado, como suplente de deputado, e tive do ex-governador Sérgio Cabral um tratamento respeitoso. Em nome desse tratamento, em razão desse tratamento, eu tenho profundo respeito pela figura humana, pela pessoa
do ex-governador Sérgio Cabral. Gostaria que nada disso estivesse acontecendo, imensamente, que ele provasse a sua inocência e não fosse responsabilizado pelos atos que lhe estão sendo imputados. Mas se de tudo ele não conseguir provar e restar provado alguma culpa dele nesse processo, que ele responda pelos seus atos dentro daquilo que a lei determina. E aí, eu, enquanto pessoa humana, eu fico muito triste, porque aprendi a respeitar, aprendi a gostar. Continuo, Renata, torcendo, né, para que ele prove o contrário. Tá certo então, Jânio. Obrigada pela sua participação. Se despede aí dos nossos internautas. Obrigado a você, Renato. Obrigado por mais essa oportunidade de estar esclarecendo e falando à população da nossa cidade, da nossa região. Forte abraço. Fica com Deus. Bom trabalho. Tchau, tchau.